O objetivo é refletir sobre o papel da educação moral para a utilização adequada do livre-arbítrio. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas, responsabilizando-se por elas e arcando com as suas consequências. Como você tem utilizado o seu livre-arbítrio, levando em consideração as leis divinas que existem em sua consciência? Você tem exercitado a virtude do discernimento para fazer escolhas mais conscientes, de acordo com as leis? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para iniciar as nossas reflexões doutrinárias. É um comentário de Kardec ao final do capítulo sobre a lei de liberdade. É um comentário extenso, inclusive uma dissertação bem extensa sobre o livre-arbítrio. Nós vamos estudar um pequeno trecho, porque o restante desse conteúdo nós já estudamos ao longo deste módulo, nas questões que estudamos, tanto o Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese, e vamos nos ater a uma fala muito significativa que Kardec tem nesse item. Podemos resumir com essa fala de Kardec aqui. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer por meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral. Chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então vejamos que é um texto resumido, uma parte desse texto que resume toda a questão do livre-arbítrio, mas essa pequena parte que nós estamos colocando aqui resume tudo que nós trabalhamos ao longo deste módulo, exercitando a reflexão acerca dessas três leis. Não há fatalidade, o que há é sempre o ser humano
submetido às expiações ou às provações, ou ambas, expiações e provas, como é mais comum. E, dependendo das provas, das expiações, nós vamos renascer em determinados ambientes para provar as virtudes que somos convidados a desenvolver. Aquilo que nós estudamos bem no início deste módulo, que é o nosso gênero de provas. O gênero de provas tem a ver, vamos recordar, tem a ver com o quê? Qual é a importância do gênero de provas em nossas vidas? Ou o gênero de expiações? Desenvolvimento do propósito existencial, exatamente. Então, o propósito existencial é a virtude que vai transmutar o nosso principal vício. Então, no caso que Kardec diz aqui no slide anterior, uma pessoa cujo propósito existencial seja desenvolver a honestidade pode nascer no ambiente cercado de criminalidade? Pode, porque a principal virtude para ele será desenvolver a honestidade. Como ele tem como propósito existencial desenvolver a honestidade, o elemento externo vai ser exatamente a tentação de caminhar por um outro caminho. E aí, como ele diz aqui, cabe à pessoa agir ou não agir. É a escolha sempre dele caminhar em direção à desonestidade, ao crime, ou desenvolver o propósito existencial. Então, todos nós trazemos um propósito existencial, que é o nosso gênero de provas. E nós vamos estar sempre em circunstâncias que são verdadeiros testes para que nós cumpramos o propósito. Não é para que nós continuemos com os mesmos vícios de sempre. É necessário que nós cumpramos o propósito. Acontece que as escolhas deverão ser sempre conscientes a cada momento. Então, Kardec coloca que as escolhas acontecem antes do espírito reencarnar e depois, quando encarnado, ele, depois de ter feito as escolhas ou de ter sido persuadido a fazer aquela escolha, porque nem sempre o espírito tem condições por ele mesmo de proceder às escolhas. E aí os mentores espirituais, que já são espíritos superiores, analisando a necessidade dele, procede às escolhas daquilo que vai ser mais útil. Mas sempre vai haver, com raras exceções, a anuência do espírito que irá reencarnar. Uma vez encarnado, o que ele tem? A possibilidade de ceder ou de resistir aos arrastamentos, que todos somos voluntariamente submetidos. Então, todos nós passamos por isso num planeta de expiações e provas. Testes que vão nos oportunizar o quê? É a virtude do discernimento. Nós temos dito que o discernimento é a virtude que ilumina o livre-arbítrio. Então, ela é a virtude que nos auxilia a fazer as escolhas entre aquilo que podemos e devemos, daquilo que podemos, mas não devemos. Porque no nível da lei de liberdade, o que nós podemos? Tudo. Nós podemos tudo no nível da lei de liberdade. Agora, exercitando o discernimento, nós vamos trabalhar para resistir aos arrastamentos daquele movimento egóico que nós temos como principal teste naquela existência.
Então, muitas e muitas experiências vão acontecer em nossas vidas para que nós desenvolvamos a virtude do propósito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência à culpabilidade é sua maior dificuldade, entrar em sentimento de culpa. Então, o que vai acontecer na vida dessa pessoa? Múltiplas experiências, que são as chamadas experiências de desafio, que vão convidá-la a desenvolver que virtude? Qual é a virtude que transmuta a culpa? A autoconsciência. Qual outra, Mateus? Autoperdão. São duas virtudes, autoconsciência e autoperdão. Por que autoconsciência? A culpa, o que ela significa para o espírito? Um processo de consciência, um processo de perversão da consciência, de ansiedade de consciência. É uma perversão da consciência. Existe uma intenção positiva que é de fazer certo, mas só fica na intenção, porque em vez de fazer certo, do ponto de vista da lei, a pessoa quer ser certinha, o tempo todo certa. Não admite erros, não admite que ela possa evoluir também com os erros. E aí ela entra nessa exigência de perfeição. E aí o que vai acontecer? Quando vem os arrastamentos das provas, das expiações, a pessoa mergulha no movimento egóico que ela está habituada. Se não fizer o esforço para desenvolver a virtude do discernimento, para fazer a escolha correta naquele momento, que é desenvolver a autoconsciência e autoperdão. Autoperdão como a virtude que a conecta com a lei de reparação. É possível errar? Sim. Mas é possível se arrepender, é necessário aprender com o erro, arrepender-se dele para poder repará-lo. Então, o autoperdão não é uma virtude que anula o erro, é uma virtude que oportuniza o espírito a reparar os erros praticados. E a autoconsciência é a virtude que faz o espírito fazer o quê? A virtude da autoconsciência nos auxilia a conectar com as leis. Exatamente o que eles colocam aqui, ó. Vai aprofundar na natureza moral do homem. Somente o estudo aprofundado da natureza moral do homem, o conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se a modificá-la. Então nós podemos dizer que a virtude da autoconsciência é uma virtude que, de uma certa forma, em maior ou menor intensidade, todos nós somos convidados a desenvolver. É exatamente isso que Kardec colocou aqui. Quanto mais nós aprofundamos a natureza moral do homem, que não tem nada a ver com moralismo, que a pessoa que tem ansiedade de consciência, ela quer focar no moralismo. O moralismo é a pseudo-moral. Então a pessoa entra em conflito porque ela não está verdadeiramente conectada com as leis na consciência. Ela está conectada com padrões de exigência dela baseada em processos da própria sociedade e de atavismo que ela traz do passado espiritual. Então, como ela traz isso muito forte, ela vai entrar em culpa. Como a culpa é um sentimento que a maioria de nós sente, independente de trazer isso como o propósito existencial, a superação da culpa, para qualquer tipo de propósito existencial, é fundamental que a pessoa trabalhe os seus processos de autoexigência, que tem a ver com o que nós trabalhamos no nosso encontro passado, tanto a autoexigência de perfeição, quanto a negligência do aperfeiçoamento.
trabalhe em função disso, para que ela possa, num movimento autoconsciente, se permitir acessar a lei em espírito e verdade e se conduzir perante a lei divina, e não se conduzir baseado em padrões, muitas vezes padrões até medievais que ela traz dentro de si, que gera castração e não gera aperfeiçoamento do espírito. Então tudo isso tem a ver com o que em nossas vidas? Qual é o grande elemento a ser trabalhado? A educação moral. E o que é a educação moral? Estudo aprofundado da natureza moral do homem. E que natureza moral do homem é essa? Das leis que regem a sua natureza moral. Então, é o estudo investigativo das leis morais. Onde estão as leis morais? Na nossa consciência. Dá para entender, Heitor, por que a autoconsciência é consequência? Né? A autoconsciência, o discernimento e todas as demais virtudes são consequência desse estudo das leis. Porque como que se cumpre as leis? Não é por meio das virtudes? Então, se cumpre as leis pelo meio das virtudes, para chegar nas virtudes, o que nós devemos fazer? Nos educarmos moralmente, uns aos outros. O que nós estamos fazendo aqui no estudo reflexivo do Projeto Espiritizar, com assessoramento dos benfeitores espirituais? Exatamente isso. A proposta é profundamente educativa, não uma educação qualquer, mas a educação que nós vamos ver agora no outro texto de Kardec, muito significativo, que é uma educação com uma especificidade muito importante. Então, nós estudaremos agora parte do comentário de Allan Kardec da questão 685A. É uma questão que trata de cessação do trabalho na terceira idade. Nós vamos estudar isso no próximo módulo sobre a lei do trabalho e lei do progresso, que vai começar na próxima terça-feira. Hoje é o último encontro deste módulo. Mas parte dessa questão serve para qualquer outra área da nossa vida. Vejamos na questão 685A, Kardec diz o seguinte: esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então vamos refletir sobre essa fala de Kardec, que ela é de extrema significação. Então nós temos dois tipos de educação, muito claro aqui, né? A intelectual e a moral. Existe uma educação moral pelos livros, aquela educação baseada na filosofia, na psicologia, mas não é essa que é a mais significativa e importante para o espírito. A mais significativa e importante, qual é? A educação dos hábitos. Como que se dá isso? O que Kardec está querendo dizer quando ele fala aqui de uma arte de formar os caracteres, ou no singular, que é mais comum, caráter, né? O caráter da pessoa. Caracteres, às vezes a gente estranha. O que significa caracteres? Caracteres é plural de caráter. Qual é a educação que forma o caráter? Que incute hábitos. E o que é a educação moral? Por meio do que, Heitor?
do estudo investigativo das leis divinas. Então, a educação moral é exatamente o estudo reflexivo, investigando-se as leis, porque ao conhecer os mecanismos de funcionamento das leis, como nós temos estudado aqui, o que vai fazer com que o espírito, o que acontece com o espírito? O que está acontecendo com todos nós? Aqueles de nós que estamos vindo toda terça-feira, que participamos de todos os encontros desse módulo, nós estamos no 16º, foram 16 encontros de 1h30, estudando a lei de liberdade, de responsabilidade, causa e efeito. Aqueles de nós que estamos estudando isso, refletindo isso em nossas vidas, o que tem acontecido na nossa intimidade? Mais consciência. Mais consciência significa o quê? Uma modificação dos hábitos. Os hábitos perniciosos vão sendo modificados para novos hábitos. Isso vai acontecendo de uma forma natural. Por que natural? Ao conhecer o funcionamento da lei, por autonomia, você já começa a pensar em função das leis. Não dá mais para se pensar de uma forma alheia às leis. Então, quem tem estudado, por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade, já não atua sem pensar nessa lei, que nós temos estudado muitas e muitas vezes aqui no Projeto Espiritizar. Quem adentrou o mecanismo da lei de liberdade, responsabilidade, causa e efeito, já não atua mais sem refletir o significado dessas leis na própria vida. Isso tudo é a educação moral com base nas leis divinas para formar novos hábitos. O próprio hábito reflexivo de refletir sempre as ações com base na lei tem significação ou não nas nossas vidas? Nós já não conseguimos mais, a partir do momento que internaliza isso, não conseguimos mais agir de forma diferente, de uma forma subconsciente como era no passado. Quanto mais consciência das leis, maior será a criação dos hábitos e esses novos hábitos nos levando a situações melhores. Então, esse é o grande papel da educação moral para que nós possamos utilizar adequadamente o livre-arbítrio. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Nós vivemos numa sociedade doentia. Vivemos ou não? Vivemos. Onde muita gente vive aí, sem freio, entregue aos instintos e todas as consequências disso tudo. A criminalidade aumentando cada vez mais, processos bárbaros que acontecia há séculos recrudescendo, por exemplo, no Estado Islâmico, até a crucificação de pessoas está retornando, suplícios que já se pensava que a humanidade tinha banido para sempre, voltando com toda a força. Por que de tudo isso? Falta exatamente de criação de novos hábitos.
de hábitos, de ordem de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Então, fundamental para a humanidade, não haverá a regeneração da humanidade sem começarmos a trabalhar efetivamente a educação moral por meio do estudo reflexivo das leis divinas. Investigar as leis, o funcionamento das leis, trazendo de forma muito significativa, importante, essas leis para as nossas vidas. Não é por acaso que os mentores do Projeto Espiritizar vêm trabalhando isso conosco já há vários anos. E cada vez mais fica muito claro a necessidade disso para todos nós. Concluindo o texto de Kardec, ele diz: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então só viveremos num mundo seguro, num mundo realmente centrado nas leis divinas em nossas consciências, quando essa educação curar a nós mesmos e curar toda a sociedade dessas duas chagas, a desordem e a imprevidência. Todo o processo que nós ainda vivemos intensamente em nossa sociedade. E é por meio da educação moral que tudo isso vai se libertar. Vou fazer um resumo dela. Qual é o principal propósito do Centro Espírita? Seria trabalhar esse aspecto religioso, colocando o aspecto científico no segundo plano, e numa proposta verdadeiramente terapêutica para o ser humano. Eu diria que a proposta principal do Centro Espírita é exatamente essa, de investigar as leis reflexivamente, como nós temos feito aqui, criando esse laboratório moral que tem se tornado cada vez mais a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, para que entendamos o funcionamento das leis. Só que aí tem uma questão, Heitor, e para todos nós. Como que se dá verdadeiramente o funcionamento disso tudo? É de forma estanque, focando apenas na religião, ou na ciência, ou na filosofia? É o todo. Tá? Vejamos, a proposta dos benfeitores espirituais sempre foi aquilo que está colocado em o Evangelho segundo o Espiritismo, da aliança da ciência com a religião. Como que se dará a aliança da ciência com a religião? A partir de uma religião científica, que é o Espiritismo, e de uma ciência espiritualista. Então hoje nós temos a psicologia transpessoal consciencial como uma grande ferramenta para que nós trabalhemos terapeuticamente as leis. Então vejamos que não vai estar apartado a ciência da religião. A ciência com cunho religioso e uma religião científica dando-se as mãos, formando uma aliança em prol do ser humano, inclusive trazendo técnicas adequadas das ciências para dentro do Centro Espírita, de uma forma muito natural. O que nós fazemos iniciando a nossa atividade e encerrando a nossa atividade de estudo reflexivo? Avaliação reflexiva. Mas é uma técnica. Que técnica é essa? É uma vivência de meditação, extraída lá da psicologia. É uma técnica milenar da psicologia oriental, inclusive, que a psicologia ocidental hoje usa também, principalmente a vertente transpessoal consciencial. Vejamos, é possível utilizar isso dentro do Centro Espírita?
perfeitamente, com uma finalidade de nós sentirmos aquilo que estudamos reflexivamente. Nós fazemos isso abrindo a atividade e encerrando a atividade, para que nós tragamos para dentro das nossas vidas isso. Então veja, é um método religioso isso, Heitor? Não, é um método científico sendo utilizado de forma a religar a criatura ao Criador. Essa é a principal tarefa do Centro Espírita. No livro O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal, o Espírito Honório coloca isso. Ter um movimento espírita cada vez mais cientificamente religioso e religiosamente científico, fazendo a união entre a ciência e a religião, em conjunto com a filosofia, para que nós tenhamos um centro espírita completo de promoção do espírito imortal. E só se promove o espírito imortal, repetindo mais uma vez, estudando reflexivamente as leis divinas, produzindo essa educação moral de formação de um novo caráter para aquele ser. Esse movimento do espírito trabalhando-se em função de uma nova proposta educativa para si mesmo e para toda a sociedade. Essa é a grande função do Centro Espírita. Vamos lá para a questão 909. Vamos já ver uma questão de forma bem prática, que tem a ver com essa educação moral e o Livro dos Espíritos. Educação moral e o livre-arbítrio, nada do Livro dos Espíritos. E o livre-arbítrio. É uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de 909. Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pode. Qualquer um de nós podemos, em outras palavras, educar o nosso caráter, melhorando o nosso caráter, vencendo as más inclinações? Vejamos a resposta: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Vejamos o alcance desta resposta. Frequentemente, sim, poderíamos sim vencer as nossas más inclinações, fazer um trabalho de reformar o nosso caráter, fazendo esforços muito insignificantes. Mas o que acontece? Vamos aproveitar essa resposta para recordar uma série de atividades, de reflexões que nós fizemos ao longo desse módulo. O que acontece aqui? Falta vontade. E o que é a vontade? O que significa no nível mais profundo que nós refletimos ao longo deste módulo, que essa falta de vontade exprime. Nós temos as duas forças, nós não estudamos isso ao longo deste módulo, a força endoevolutiva. De onde vem a força endoevolutiva? Das leis divinas. A força endoevolutiva vem das próprias leis divinas que existem em nossas consciências. Então nós temos a força endoevolutiva, que provém das leis, mas elas estão aí de que forma? As leis estão latentes em todos nós. Latente não seria bem a palavra, porque latente dá a impressão que é uma coisa parada. Elas estão o tempo todo agindo, mas a partir de uma energia de que tipo? Convidativa. Então é uma energia que convida o espírito a fazer esforços para refletir sobre essas leis,
por meio da educação moral, essa que forma novos caracteres, que forma o caráter do ser. Então ela convida o espírito a fazer isso. O que é necessário o espírito fazer? Conectar com a força autoevolutiva. Então a força autoevolutiva tem a ver com a vontade. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque eu já conheço como funcionam as leis, já sei o mecanismo dessas leis, sei que elas existem para que eu seja feliz. E se elas existem para que eu seja feliz, eu posso usar o meu livre-arbítrio, conectando a minha vontade com a vontade divina. Faz sentido isso? Qual é a vontade de Deus para nós? Que sejamos felizes. Agora, Ele não impõe a sua vontade, Ele convida, pela força endoevolutiva, Ele nos convida a sermos felizes. Cabe a nós a conexão da nossa força de vontade com a força da vontade divina. Isso é feito a partir do livre-arbítrio. Por meio de que virtude? Discernimento. Quanto maior o nosso discernimento, mais nós canalizamos todo o nosso potencial para isso, para fazer esforços que nos cabem para evoluir e crescer. No próximo módulo nós trabalharemos a questão da lei do progresso e lei do trabalho, que vai ser praticamente uma continuidade deste módulo aqui. Trabalhar intensamente o significado disso já na prática do dia a dia, conforme a lei do trabalho e do progresso. Então, esse esforço todo é exatamente o espírito se dando ao trabalho, operando em si mesmo, né? Porque qual é a virtude que está intimamente ligada à lei do trabalho, já antecipando semana que vem? Operosidade, né? E qual é a virtude fundamentalmente ligada à lei do progresso? Resolução. Porque quando o espírito resolve por fazer esforços, ele mobiliza dentro de si mesmo a virtude da resolução. E aí ele progride, ele melhora. Ele cria novos hábitos, ele forma o seu caráter. E nós só poderemos ter uma sociedade melhor fazendo isso, fazendo esses esforços. Espíritos resolutos e operosos. Mas isso, semana que vem, nós vamos adentrar nesse conteúdo profundamente. Se é nesse ponto que começa a educação moral, sim, no esforço que o espírito faz para conectar a sua vontade, a sua força autoevolutiva com a força endoevolutiva. Aí ele começa a trabalhar-se efetivamente para a sua transformação moral. Por que a força autoevolutiva é somente a vontade? Porque é a conexão da sua vontade com a vontade divina. É claro que você não faz isso sem pensar e sentir. Não existem essas gavetinhas separadas. Quando nós separamos, Adriano, é uma separação didática, para entender que existe isso. Agora, não existe nada isolado. Você não vai praticar, fazer esforços de vontade sem pensar, discernir que é melhor para você, e aí você faz. Então, sem pensamento do melhor para você, sem o sentimento, a virtude do discernimento, que é sentimento, você não exerce a sua vontade. Por isso que a resposta é muito clara. Nós podemos melhorar fazendo esforços muito insignificantes, mas falta vontade. Por que falta vontade? Porque nosso pensamento e sentimento está viciado nos movimentos egóicos. Aí entra a preguiça moral, que foi colocada. A preguiça moral está envolvida nesse processo da inércia, do espírito não fazer os esforços necessários. Continuemos aqui agora com a questão 911. Porque Kardec, ele ia sempre colocando os espíritos na parede, né? Assim, teoricamente falando.
no sentido de que ele ia sempre ampliando as perguntas para que os espíritos colocassem todas as nuances das questões. Na questão 911, ele volta no mesmo assunto. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Bom, eles falaram agora há pouco, na 909, que nós podemos mudar, reformar o nosso caráter, fazendo esforços insignificantes, mas que falta muitas vezes a vontade. Agora, ele está falando, mas não há vícios tão profundos no espírito, que a vontade não vai adiantar muita coisa para dominar? Por que não? Porque se nós tivermos a vontade, nós conectamos o quê? A força autoevolutiva com a força endoevolutiva. Produz uma força muito grande para superar qualquer dificuldade. Agora, por que muita gente se escuda nisso? Vamos ver exatamente o que os benfeitores colocam. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Vamos refletir sobre essa resposta, que ela é muito significativa. Só vamos ressignificar a linguagem do século XIX, que era uma linguagem própria para aquele momento e que hoje, com o avanço da psicologia, nós sabemos que a repressão de sentimentos não é uma proposta adequada. Na verdade, os benfeitores não estão falando de repressão, como nós conhecemos essa palavra hoje. Vamos, então, ressignificar numa linguagem moderna o pensamento que está por trás da letra. Primeiro, eles colocam, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. De que eles estão falando aqui? Só da boca para fora, mas o que significa do ponto de vista psicológico e emocional? Só deseja mudar porque ela quer o quê? Há sempre uma intenção positiva em qualquer movimento da criatura. Quando a pessoa diz que quer, existe uma intenção positiva em cima daquilo que ela deseja, mas fica apenas na intenção positiva. Porque a intenção positiva deve ser o quê? Ela deve ser associada a uma outra questão. Que questão é essa? A direção adequada. Não basta a intenção ser positiva, é preciso que ela seja bem direcionada. Então, se eu desejo algo, eu tenho uma intenção em relação a isso. Aí entra isso que vocês colocaram, principalmente o Heitor colocou. Ela quer os benefícios sem fazer os esforços, porque ela tem intenção positiva de conseguir esses benefícios. A direção está inadequada por quê? Porque ela não leva em consideração todo o caminho a percorrer. Ela está inadequada porque ela quer o quê? Tudo isso sem esforços, né? Então ela quer sem esforço, como se ela fosse dar um salto. Eu estou aqui, quero estar lá onde Vinícius está. E aí eu quero dar um pulo daqui para lá, simplesmente porque eu desejo. Então existe uma intenção positiva de ir até lá, mas a direção está inadequada, porque eu vou para lá um passo de cada vez. E não tem confiança. Isso também pode acontecer, mas na verdade é um processo mais profundo. Ela deseja os benefícios de vencer as paixões. Porque as paixões geram o quê? Nós já estudamos isso.
Não, os vícios já são as paixões. O que elas geram? O que nós estudamos ao longo desse módulo inteiro? Dor e sofrimento. Alguém gosta de sofrer? Levanta a mão. Ninguém gosta? Ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de sofrer. Então, por que ela tem uma intenção positiva de se livrar do vício? Porque ela não quer sofrer. Mas o que acontece lá no nível íntimo dela? Vamos supor que uma pessoa, vamos trazer de forma bem prática aqui. A pessoa tem um vício de drogas ou um vício de sexo e ela quer, entre aspas, melhorar isso, superar isso. Porque gera dor e sofrimento. Mesmo que não seja a curto prazo, mas a médio e longo prazo ela sabe que vai gerar dor e sofrimento. Aí ela diz que quer melhorar, que ela quer superar isso. E o que acontece no íntimo dela? Elas ficam muito satisfeitas, ficam que não sejam como querem. Porque ela se compraz na viciação ainda. O prazer que aquela viciação gera é maior do que o desejo. Porque é pelo desejo que nós nos modificamos? Não. Qual é a diferença de desejo e vontade? O desejo só tem a intenção, sem boa direção. E a vontade é toda a intenção bem direcionada, naquilo que a pessoa quer. Eu quero verdadeiramente me libertar disto. E inclui nessa libertação o ônus de me libertar daquele prazer mórbido, gerador, que aquele vício, que aquela viciação, qualquer que ela seja, me gera. E isso que significa aquilo que está aqui, reprimir. Não é reprimir no nível conceitual dessa palavra hoje. Significa transmutar. Transmutar é, eu sei que eu tenho isto, já não quero mais isto. O que eu quero? E aquilo. Eu quero uma outra coisa no lugar. Então o que eu faço? Esforços para transmutar, para transformar isso que eu não quero naquilo que eu quero. Então se eu tenho, por exemplo, um hábito da autoexigência, já que nós falamos de culpa inicialmente. A autoexigência me gera uma série de conflitos que me fazem sofrer. E aí eu digo para mim mesmo, eu não quero mais isso. Se eu falo apenas com os lábios, eu desejo me livrar dos conflitos sem fazer os esforços para superar a autoexigência por meio da autoconsciência, que é a virtude que a transmuta. Eu vou ficar só no desejo. E eu falo e não muda nada. Porque lá no fundo eu me comprazo com o quê? A pessoa que está fazendo isso se compraz com o quê? Com o sofrimento autopunitivo. Exatamente. Por mais paradoxal que seja, a pessoa se compraz com o sofrimento autopunitivo. Ela tem aquela postura medieval, que não tem nada a ver com a lei de amor, justiça e caridade, de que quem erra tem que pagar. E aí esse mecanismo, que é um atavismo, faz com que ela se compraza com os conflitos que ela gera. Porque cada movimento doloroso que ela faz, cada movimento de sofrimento, num mecanismo bem medieval de autopunição, ela se satisfaz com aquilo. Então, o que é necessário? Já que nós trabalhamos inicialmente a culpa, vamos trabalhar aqui como que seria o espírito transmutando essa energia. Como os benfeitores dizem aqui no final, uma vitória do espírito sobre a matéria. O espírito ainda afeito
ao mecanismo punitivo, que não é da lei divina, é da lei humana teológica punitiva que foi criada pelas instituições religiosas para manipular consciências, mas que ainda trazemos muito arraigado, muitos de nós trazemos isso muito arraigado dentro de si. Como que se transmuta isso? Como que se vence isso? Numa vitória real do Espírito com Ele mesmo. É conhecendo as leis, investigando, que nós vamos transmutar atavismo do passado. E esse atavismo da autoexigência, do mecanismo punitivo, de sofrer o mecanismo punitivo e se comprazer nele, é um processo. A partir do momento que a pessoa investiga as leis, fazendo o trabalho da educação moral, o que vai acontecer com ela? Então, na autoconsciência, o que o Espírito faz? Ele está reprimindo a autoexigência? Quanto mais autoconsciência, quanto mais autoconsciente for a pessoa, o que vai acontecer com a autoexigência? Vai diminuindo até desaparecer. Então é isso que é a vitória do Espírito sobre a matéria. Aquele movimento bem materialista, dogmático, religioso, da culpa e da punição, de inferno eterno, de tudo mais que nós trazemos ainda muito arraigado, é transmutado pelo esforço de desenvolvimento da virtude e da autoconsciência. E aí o Espírito vai superando, vencendo essas tendências que traz dentro de si mesmo, compreendendo a sua natureza espiritual. Compreendendo a sua natureza espiritual por meio da educação moral que a investigação das leis proporciona. Se a autoexigência tem a ver com a repressão, sim. Com a repressão no sentido psicológico moderno, sim. A autoexigência nada mais é do que a repressão dos sentimentos viciosos. Se a ressignificação tem a ver com a vigilância amorosa, sim. Porque esse é o processo que o Espírito vai se educar moralmente. É a única forma. Vamos agora para a questão 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, se nós temos aquele quadro que vimos agora há pouco, de uma sociedade sem freios, de muita gente produzindo caos, o que nós necessitamos? De leis penais cada vez mais fortes? De punição cada vez mais forte? De educação moral. Exatamente essa a resposta. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a de lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. No dia que as leis divinas fizerem parte das nossas vidas, definitivamente nós precisaríamos de prisões? Nós precisaríamos de leis em códigos penais ou em códigos civis? Precisaríamos ou não? Não, porque a lei já vai estar presente no coração de cada um, sentida, não apenas de uma forma na consciência, daquela forma a partir da força endoevolutiva, mas profundamente conectada com a força autoevolutiva e transformando pessoas. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Ela veio exatamente para convidar a humanidade à transformação moral, a todos nós a nos transformarmos moralmente. Por isso que nós chegamos naquela fase que Allan Kardec coloca, que é a fase da transformação moral da humanidade. Vejamos a questão 914 agora. Fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E aí, gente? Esse vício egóico,
Um dia nós vamos nos libertar dele? Com certeza. Vamos ver como? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessária que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Mas que tipo de educação? A que está por aí? Não. Novamente a educação moral. Porque para as questões espirituais, somente a educação moral, a educação com base nas leis divinas, é que vai não apenas modificar pessoas, mas, como os benfeitores colocam aqui, reformar as instituições humanas. Então, do individual, nós vamos para o coletivo, mudança de toda a sociedade. A questão 917. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, o verme roedor, continua a ser a chaga social. É o mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensivamente ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-las do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Olha que beleza esse comentário de Kardec, né? Então vejamos, nós só poderemos nos libertar do egoísmo, do orgulho e de todas as viciações morais que ainda a humanidade se debate por meio da educação moral. Então, repetindo mais uma vez, o que é a educação moral? Educação com base na investigação das leis morais, das leis divinas. A educação investigando, conhecendo profundamente essas leis, de modo que, ao conhecê-las, nós possamos progredir moralmente, nos tornando pessoas de bem. Como nós dissemos, a partir do nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, nós vamos começar a trabalhar a questão do progresso moral, do trabalho para se conseguir esse progresso, como uma continuidade dessas 3 leis que estamos trabalhando, finalizando o trabalho, na verdade. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre desde o instante do nascimento, observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando-se igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los,
não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com moral que se fez com a inteligência e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir frutos. Vamos voltar aqui e refletir essa fala de Kardec. Essa arte, que é a arte da educação moral, para formar novos caracteres, que significa o estudo reflexivo das leis divinas em nossas vidas, pede o que de nós? Tato, experiência e profunda observação. Por quê? Vamos adentrar nesse pensamento kardeciano que é de suma importância para nós que estamos fazendo o estudo reflexivo das leis divinas, para aqueles que estão implantando o estudo reflexivo nos centros espíritas. O que ele está dizendo? Com muito tato, muita experiência e profunda observação. Veja, logo em seguida ele dá a dica. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito basta conhecimento da ciência. O que é necessário? Vejamos, a educação moral. Vamos recordar o conceito que nós trabalhamos no encontro de hoje. Significa estudar reflexivamente as leis divinas. Nós chegamos a essa conclusão com os próprios textos kardecianos. Estudar reflexivamente as leis divinas, de modo a formar um novo caráter para o indivíduo, para cada criatura. Se é estudar as leis divinas, o que é necessário para tudo isso? Basta trabalhar conceitos de forma intelectual? Por que a necessidade de tato, experiência e observação? Saber a verdade, sentir a verdade e vivenciar a verdade. Isso se dá de que forma? Qual é o meio, o método eficaz para isso? Reflexões conscienciais, questão 919, 919A. É fácil isso? É trabalhoso, porque pede de nós reflexões profundas. Com base em quê? Nas próprias experiências que o Espírito vai passando. E isso ele pode ensinar a outras pessoas? Pode ou não? Pode. Agora, esse ensino, ele tem como foco o intelecto, ou ele tem como foco o espírito imortal, conectado com a sua espiritualidade e com a sua religiosidade? O que vocês acham disso? Tem a ver com espiritualidade e religiosidade? Por que Kardec falou que não basta o conhecimento da ciência? É necessário religar profundamente o espírito a Deus. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita, religar a criatura ao Criador, de uma forma educativa. Nós já não vimos, quando estudamos a lei de amor, justiça e caridade, que o maior ato de auto-amor é exatamente investigar as leis divinas na nossa consciência? Que Jesus expressa isso de uma forma magistral, quando ele fala do amor a Deus em 3 dimensões. Vamos lembrar? De todo entendimento, amar a Deus de todo entendimento, dimensão do saber. Saber investigando profundamente as leis. De toda a alma, sentir as leis em nossos corações, praticando as virtudes que ela nos encaminha. Aliás, deixa eu invertir. De todo o coração, que é o sentir as leis em si para praticar as virtudes. E de toda a alma, vivenciar a verdade para que a verdade nos liberte. Então veja a beleza disso, para a gente concluir nossa reflexão. Nós temos o amor profundo a Deus, que na verdade é o grande ato de auto-amor do Espírito.
conectado com as leis na própria consciência. Isso transcende as questões puramente científicas, mas passa também por essas questões, mas leva o espírito ao profundo saber, amando a Deus de todo entendimento, que é amar as leis na consciência, investigando essas leis, de todo o coração, sentindo as leis, de toda a alma, vivenciando essas leis. Aí, todo o processo ligado à lei de liberdade, com uma profunda responsabilidade, gerarão o quê? O que esses movimentos psicológicos do ser, no nível mais profundo, vai gerar como consequência? Um processo de uso da lei de liberdade, com profundo discernimento, com profunda responsabilidade, vai gerar o que para o espírito? Um novo caráter, uma nova concepção de vida. A lei de causa e efeito é uma lei punitiva? Olha, cuidado, a lei de causa e efeito te pega aí na esquina. Já falaram isso? Já viram isso? Já ouviram isso em algum centro? Pessoas vivem dizendo isso. Então nós vimos ao longo desses... Nós já estamos aqui há 3 meses fazendo o estudo reflexivo, desde o início do ano, na verdade, fazendo o estudo reflexivo dessas 3 leis. 16 encontros. Concluindo o nosso pensamento ao longo desse tempo todo. São 3 leis para que o espírito seja feliz. Para isso, é necessário que ele se eduque com base nas leis, investigando essas leis, para que as consequências sejam sempre o quê? Quais serão as consequências dentro da lei de causa e efeito para o espírito que toma a decisão feliz de iluminar o seu livre-arbítrio com a virtude do discernimento? Qual será o resultado? O resultado, a consequência dentro da lei de causa e efeito. A felicidade, exatamente. E o que mais, Mateus? Suavidade, leveza, contentamento. Então, é o resultado do exercício dessas leis. Vejamos que tudo se torna muito belo, porque não é aquela lei mal usada que vai gerar sofrimento. São as leis bem usadas que vão gerar a felicidade, a suavidade, a leveza, o contentamento. Tudo que nós vimos ao longo desse tempo todo. Nós vimos sobre as expiações, que são as situações dolorosas do espírito, mas que quando trabalhada nesse nível que trabalhamos hoje, essas expiações são suavizadas. O jugo fica suave, o fardo fica leve. Nós vimos a respeito das provações, das causas atuais das aflições, que é fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio, sem discernimento. E nós vimos tudo isso. Se resume a educação moral que forma um novo caráter para o ser, auxiliando o espírito a ser feliz. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplica à sua vida? O conteúdo estudado
mudou a forma como você entende o significado de fatalidade, do livre-arbítrio, da educação moral, para que o livre-arbítrio seja completamente iluminado e bem direcionado? Neste encontro, refletimos sobre a importância da educação moral. Dessa educação que forma um novo caráter para o ser. Da educação com base na reflexão sobre as leis divinas, investigando-as pelo pensamento reflexivo, consciencial, de modo que elas estejam vivas em nossas consciências. Como você se sente em relação a essa questão? Você tem feito esforços reais para se conectar dessa forma com as leis divinas, exercitando a sua vontade? Você a tem utilizado para a sua evolução, desenvolvendo as virtudes, cumprindo as leis? A partir do processo de investigá-las, de amá-las para cumpri-las? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Veja-se assim, sinta-se assim. Vivencie isso plenamente em sua vida.